Olá a todos! Na aula de hoje vamos trabalhar mais exemplos de subespaços e exemplos que não são subespaços. Então, primeiro vamos considerar W, um subconjunto do R3, onde ele é formado por todos os x, y, z, tal que 2x mais 3y menos 2z igual a zero. Então, eu quero verificar se eu posso afirmar com as operações usual do R3 se W é um subespaço vetorial do R3. Então, a primeira coisa que devemos fazer, sempre o primeiro passo, é tentar descrever um vetor de maneira genérica de W. Na verdade, nesse caso, dois vetores, porque eu vou querer fazer soma de vetores, então vamos considerar U e V vetores que estão em W. Mas como é que eu vou fazer essa descrição? Então a gente tem que tentar enxergar aqui as condições. Se eu coloco que U, ele tem que ter esse formato x, y, z, ou seja, ele tem que ser formado por três números. Então digamos que seja, por exemplo, x, y, z aqui. Só que aí esse x, y, z tem que atender a condição, acho que vou até colocar aqui, 2x mais 3y menos 2z tem que ser igual a zero. E eu vou considerar V um vetor com coordenadas, digamos, x', y', z'. Aonde? Duas vezes, no caso, a primeira coordenada, que é o x', mais 3 vezes a segunda coordenada, que é y', menos 2 vezes a terceira coordenada, que é z', igual a zero. Agora eu tenho que verificar o seguinte fato. Será que eu posso afirmar que U mais V pertence a W? Bem, a gente tem que fazer a conta. Então, U mais V, como estamos falando das operações usuais do R3, ele é x mais x', y mais y' e z mais z'. Como é que eu sei que esse vetor está em W ou não? Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 2 a primeira coordenada, somar por 3 a segunda coordenada, 3 vezes a segunda coordenada, e subtrair 2 vezes a terceira coordenada. Então, repetindo de novo, que eu acho que ficou meio bolado. 2 vezes a primeira coordenada, mais 3 vezes a segunda coordenada, menos 2 vezes a terceira coordenada. E eu tenho que verificar que isso é igual a zero. Então, vamos fazer essa conta. Então, vamos fazer 2 vezes a primeira coordenada, que nesse caso é x mais x', mais 3 vezes a segunda coordenada, que é y mais y', menos 2 vezes a terceira coordenada, que é z mais z'. Se a gente aplicar a distributiva, eu vou continuar a conta aqui embaixo. Se a gente aplicar a distributiva, dá para ir separando, porque aqui vai ter 2x mais 2x', 3y mais 3y', menos 2z, menos 2z'. Então, eu vou aplicar a distributiva e já reordenar os termos. Então, aqui vai ficar 2x mais 3y menos 2z mais 2x' mais 3y' menos 2z'. Mas observe que essa primeira parcela aqui é igual a zero. Deixa eu colocar A e B. É igual a zero por causa da equação A. Essa segunda equação, por causa da equação B, é igual a zero. Então isso quer dizer que isso dá zero. Ou seja, as coordenadas do vetor U mais V atendem à nossa condição do conjunto W. Se atende à condição do conjunto W, esse cara
de fato, pertence a W. Já podemos afirmar que é subespaço, que W é subespaço R3? Ainda não. Então eu vou apagar aqui rapidamente a conta. Então a primeira condição já foi satisfeita e o que nós vamos fazer agora é analisar as duas condições. Para verificar que W é subespaço do R3, a gente tem que verificar as duas condições. Se U mais V, se dado que U e V são vetores de W, U mais V é vetor de W, e que se para qualquer vetor de W, se qualquer número vezes o vetor, ainda é um vetor de W. Então, que é exatamente isso que eu vou considerar. Vou considerar alfa um número qualquer. Então, vamos pensar alfa pertencentes aos reais. E a minha pergunta é se eu posso afirmar que alfa vezes U é... Opa, eu já ia falar R3, mas se é um vetor de W, que isso tem que saber. Bem, então, agora, o que eu preciso saber, deixa eu só apagar aqui, é se alfa vezes U é um vetor de W. Então, vou considerar aqui alfa pertencentes aos reais. Perdão pela letra ficar miúda. Mas, alfa vezes U é simplesmente você multiplicar por alfa as três coordenadas. Então, alfa vezes U vai ser alfa x, alfa y e alfa z. Se a gente sabe que U é um vetor de W, então essa condição é satisfeita. Se você multiplicar por alfa os dois lados da igualdade, o que você vai acabar tendo? Vou colocar aqui em cima. 2 vezes alfa x mais 3 vezes alfa y menos 2 vezes alfa z, porque aí você aplica a distributiva, isso continua sendo alfa vezes zero, que é zero. Só que esses valores aqui são justamente as coordenadas do vetor alfa vezes U. Portanto, é um vetor de W e logo W é um subespaço do R3. Geometricamente falando, o que significa aquele W ali? A gente tem o nosso espaço R3 e o vetor W, se vocês observarem direitinho, ele é uma equação de um plano que passa pela origem. Porque se você troca o x, y, z por zero, atende à condição. Então, ele é um plano, digamos, sei lá, que o plano seja mais ou menos assim, que passe pela origem. É um plano que corta a origem. Não necessariamente é rigorosamente esse desenho, porque a gente teria que ajustar os vetores para ser ortogonal. Inclusive, na verdade, eu deveria ter feito o desenho mais para cá, né? Porque 2, 3 menos 2 é o vetor normal do plano, então o plano deveria estar mais ou menos assim, que aí o vetor estaria apontando para baixo por causa da coordenada z. De qualquer jeito, é um plano que passa pela origem. Então, esse é um primeiro exemplo, e esse comentário de passar pela origem tem uma relevância muito grande, mas eu vou comentar no próximo exemplo. No nosso próximo exemplo, vamos considerar W um subconjunto do R3, de tal modo que o x, y, z atenda essa condição. E aí, por exemplo, uma coisa que vale ressaltar é que W é um conjunto diferente do vazio. Na verdade, mais especificamente, ele é a equação de um plano, só que não passa pela origem. Então, por exemplo, um ponto que faz parte, por exemplo, de W, fazer x igual a menos 5, y igual a 0 e z igual a 0. Porém, o que eu quero destacar para vocês em formato de observação é o seguinte, que se U é um vetor que pertence a W, isso implica, bem, se for subespaço, vamos colocar assim, se U pertence a W e W é subespaço de R3, poderia trocar R3 por qualquer espaço vetorial, mas essa minha observação é mais geral, mas eu quero aplicar especificamente para esse exemplo. Se U pertence a W e W é um subespaço R3, então 0 vezes U tem que pertencer a W. Só que 0 vezes U... Opa! Já ia antevendo aqui. 0 vezes U é o nosso vetor nulo.
Aqui eu vou colocar só a setinha do vetor nulo, só para enfatizar que esse 0 é um número real, esse 0 é o vetor nulo, mas o que eu quero dizer é que 0 vezes um vetor dá o vetor nulo. Por que dessa afirmação, né? Isso será que vale para qualquer espaço vetorial? A resposta é sim, porque a gente sabe o seguinte, que 0 vezes o vetor u é a mesma coisa que 0 mais 0 vezes o vetor u, porém, deixa o lado esquerdo parado. Aplica a distributiva do lado direito. Então, 0 vezes u mais 0 vezes u. Existe o vetor simétrico. Vamos supor que eu não sei que isso seja o vetor nulo. Existe o vetor simétrico, ou seja, você pode somar pelo vetor simétrico dos dois lados, de tal modo que isso aqui seja o vetor nulo. E esse cara fica quieto. Vetor nulo mais qualquer vetor é o próprio vetor. E voilá. Então, 0 vezes qualquer vetor é um vetor nulo. Então, uma coisa que já é importante reforçar é, se o vetor nulo não faz parte do seu conjunto W, logo o W não pode ser subespaço vetorial. Esse é o resumo. E aí, se a gente observar esse exemplo aqui, 0, 0, 0 não faz parte de W, porque se você troca x, y, z por 0, você vai concluir que 5 é igual a 0, o que é falso. Portanto, W não é subespaço de R3. Vamos para agora nosso próximo exemplo. Agora nós vamos considerar o espaço de todas as matrizes que possuem duas linhas, duas colunas. E nós vamos considerar W o subconjunto das matrizes que possuem esse formato, onde A, B, C são números reais quaisquer. Então, primeira observação, quem é o vetor nulo desse espaço? É a matriz com todas as entradas nulas. Basta você fazer A, B, C igual a 0 que a origem, ou seja, o vetor nulo, faz parte de W. Ainda não dá para garantir que é subespaço, mas pelo menos tem, vamos dizer assim, um bom check. Vamos colocar assim. Esse conjunto W ele tem uma propriedade interessante, porque se você calcular a transposta dela, ou seja, trocar linha por coluna, dá a mesma matriz. E a gente dá um nome para matrizes que possuem essa característica, que são matrizes simétricas. Então eu estou considerando W o conjunto de todas as matrizes simétricas. Então, vamos lá. Vamos considerar, primeira coisa, U e V, vetores que estão em W. Se U e V estão em W, isso quer dizer que U é uma matriz 2 por 2 simétrica. Então, digamos que as entradas dele são, sei lá, 1, 1, 1, U, pode ser 1, 2. Como esse número tem que ser igual a esse número, eu vou colocar 1, 2 também, por um abuso de linguagem, só para enfatizar isso. E o 2, 2 aqui. E também temos V, uma outra matriz simétrica. Digamos que tem entradas V11, V12. Como esse número tem que ser igual a este, vou chamar de V12 também. E aqui eu vou chamar de V22. Pois bem, então vamos calcular agora U mais V. Então, calculando U mais V, nós sabemos que basta somar entrada a entrada. Então, aqui vai ficar 1, 1, 1 mais V11, U12 mais V12, 112 mais V12, U22 mais V22. Então, vamos observar para essa matriz. Ela é simétrica? Bem, para ser simétrica, essa entrada tem que ser igual a esta. Como é, de fato, então isso implica que este vetor U mais V, de fato, é um vetor de W. Agora, vou ir um pouquinho mais direto e já calcular quem é alfa vezes U.
Então, alfa vezes U seria você multiplicar alfa coordenada a coordenada. Entrada a entrada, perdão. Então, seria alfa vezes 1, 1, 1. Ali seria alfa vezes 1, 1, 2. Aqui é alfa vezes 1, 1, 2. E ali é alfa vezes U, 2, 2. Como essa matriz é simétrica, porque essa entrada aqui é igual a essa entrada, isso quer dizer que esse vetor pertence a W. Portanto, W é um subespaço dos espaços das matrizes 2 por 2. Vamos fazer mais um exemplo. Agora nós vamos trabalhar no espaço P3, que é o espaço de todos os polinômios de grau até 3. Nós vamos considerar W o subconjunto de todos os polinômios de grau até 3, tal que P de 1 seja igual a 0. Ou seja, quando você substitui o x por 1, o resultado dá 0. O vetor nulo faz parte? Sim, porque se A, B, C, D é igual a 0, no caso o vetor nulo, se o P de x é igual a 0 para todo x, em particular para x igual a 1 também. Mas precisamos ir um pouco além para verificar se W é subespaço do R3. Porém, imagine o seguinte, a gente pega um polinômio de grau 3, onde a gente sabe que P de 1 é 0, e a gente vai ter que pegar um outro polinômio de grau 3, onde sabemos que trocar o x por 1 dá 0. Então vamos fazer essa conta. Então vamos considerar U e V, né, na verdade. U e V, vetores que estão em W. Então, se U e V são vetores que estão em W, eu vou usar um abuso de notação e colocar assim, um U de x, porque o U é um polinômio de grau 3, até 3 pelo menos. E aí ele vai ter a cara, por exemplo, AX3 mais BX2 mais CX mais D, aonde, quando você troca o x por 1, o resultado dá 0. V de x vai ser um vetor, deixa eu colocar m vezes x ao cubo mais n vezes x ao quadrado mais s, sei lá, S vezes x mais t, aonde quando você troca o x por 1, o resultado dá 0. Então a gente vai pegar essas informações e verificar se W é um subespaço. Então vamos lá, vamos calcular U mais V. U mais V é simplesmente você somando parcela a parcela e agrupando quem tem o mesmo fator em comum, colocando em evidência. Então, U mais V pode ser visto como A mais M x ao cubo mais B mais N x ao quadrado mais C mais S, que não é Counter-Strike, vezes x mais D mais T. O que acontece quando a gente troca o x por 1? Então, se eu aqui no U mais V, eu troco o x por 1, o resultado vai dar o quê? A mais M mais B mais N mais C mais S mais D mais T. Eu posso trocar a ordem das somas e colocar, por exemplo, a expressão como A mais B mais C mais S, passe para frente, mais M mais N mais S mais T. Se a gente observar direitinho, isso aqui e isso aqui, se a gente troca o x por 1 aqui, o que nós temos é que A mais B mais C
mais D, troquei o x por 1, tem que ser igual a 0. De forma extremamente análoga, quando você troca o x por 1 aqui, m mais n mais s mais t dá 0. Ou seja, isso dá 0, isso dá 0. 0 mais 0, 0. Ou seja, trocou o x por 1 no u mais v, o resultado deu 0. Isso quer dizer que o nosso u mais v é um vetor que pertence a W. A gente comprovou que é um subespaço vetorial? Ainda não. Por quê? Porque precisamos verificar o alfa vezes u. Então, vou apagar aqui o quadro. E aí, enquanto eu vou apagando aqui, vou deixar como desafio para vocês. E aí, se vocês quiserem colocar nos comentários, sintam-se à vontade. Tentar criar um exemplo de um subconjunto W, aonde quando você pega U e V, vetores de W, U mais V está em W, mas quando você faz alfa vezes U, a depender do valor de alfa, pode ser que não esteja em W. Então, tentem pensar num exemplo que aconteça isso. Então, enquanto isso, vou terminar de apagar. E se o vídeo, por exemplo, se essa videoaula está contribuindo para a formação de vocês, peço que curta para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Podem dar o feedback de vocês, os comentários. A ideia aqui é ajudar na formação de vocês. Então, voltando aqui aonde eu estava querendo trabalhar, eu quero agora estudar o caso para alfa pertencente aos números reais. Eu quero responder a seguinte pergunta: alfa vezes u pertence a W? Interrogação, tipo Roberto Tavalloni. Então vamos lá. Alfa vezes u é só aplicar a distributiva. Então vai ficar alfa vezes a x ao cubo mais alfa vezes b x ao quadrado mais alfa vezes c x mais alfa vezes d. O que acontece quando você faz alfa vezes u, e você troca o valor de x por 1? Será que isso dá 0? Se você colocar o alfa em evidência, então aqui vai ficar, trocando x por 1 já, a mais b mais c mais d, isso vai dar 0. 0 vezes alfa, não importando o valor de alfa, dá 0. Isso quer dizer que alfa vezes u pertence a W. Se atende às duas condições, W é um subespaço do espaço P3, que é o espaço que a gente está considerando todos os polinômios de grau até 3. Então, espero que esses exemplos tenham esclarecido e tapado alguns buracos, mas se persistirem as dúvidas, vocês podem colocar aí nos comentários. E obrigado a todos, até a próxima.